Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre esse dado que saiu e é simplesmente a coisa mais óbvia que existe, não é mesmo? Nossos jovens e crianças estão tendo o QI menor que os seus pais. Vejam só como uma coisa dessa pode ocorrer com tanta informação disponível, tudo fácil, né? Extremamente fácil aí o acesso, shows, obras, né? Todas as formas, né, gente, de acesso muito simples. Mesmo assim, os jovens estão, né, emburrecendo, popularmente falando. Como isso pode ser possível e como isso tem tudo a ver com os dias que estamos passando, a diminuição de renda desses jovens e principalmente, né, pessoal, o grande reset financeiro que tem simplesmente tudo a ver com isso. Mas muita calma lá, vejam só antes as nossas mensagens. Temos então uma trilha, né, pessoal, de conhecimento aí para inteligência artificial e análise preditiva, começando ali bem baratinho para entender o que é, passando por uma prática guiada e finalmente os fundamentos básicos, né, para se ter uma visão e começar então uma carreira ou mesmo utilizar esses conceitos, né, em alguma outra coisa aí dentro do mercado que atua. E temos também o nosso Patreon, nossa comunidade paga, com conhecimentos financeiros, exatamente estratégias, né, para esse momento tão difícil econômico que estamos vivendo, mas, né, mais uma vez, não é aí indicação de compra e venda de ativos e valores imobiliários. Isso aí deixa, né, para os outros canais aí que fazem um monte de propaganda no YouTube, né, que prometem 20 mil reais por mês. Não, pessoal, não. É realmente muito trabalho e muito estudo, tá certo? E temos também nossas comunidades, tanto o WhatsApp aí, uma grande comunidade conversando o dia inteiro, trocando informações, como também o nosso canalzinho no Telegram, mas apenas leitura. Basta clicar no link, está aí embaixo. Maravilha, pessoal, então vamos lá, né? Antes, gente, vamos falar dessa questão toda, né, que estamos passando, pois isso também tem tudo a ver, né? Vejam que não é apenas uma questão de saúde, não é apenas uma questão, né, de vida e morte, não, né? Com certeza já é uma forma de você alterar a cabeça dos mais jovens para eles ficarem, né, cada vez com mais medo, mais amuados, ser mais fácil de dominar, sem dúvida alguma. Vejam aí. Então, né, essa cura, né, entre aspas, aí, que começa com VAC, mas a gente não fala aqui para não tomar strike do YouTube, ainda não aprovadas, que aquele grande país asiático, também não falamos, né, quem segue o nosso canal aí sabe, já distribuiu para centenas de milhares de pessoas. Como assim, né, gente? Olha só. Autoridades, então, desse grande país já distribuíram centenas de milhares de doses, né, desse remédio aí contra o bichinho, também não falamos esse nome, para a população nos últimos meses. A iniciativa, em caráter emergencial, inclui 3 imunizantes, né, desse país que ainda estão em fase de teste, como esse, né, Sino alguma coisa, que será fabricado então pelo Instituto Butantan em São Paulo. Então, que coisa, né, pessoal? Falamos aí bastante no canal, vários outros canais falaram que esse grande país, né, quer enfiar isso daí em nós aqui brasileiros, né, sendo que eles têm um país aí com mais de 1 bilhão de pessoas. Então por que eles não fazem lá? Mas é claro, né, gente, como é um governo que não está nem aí para a vida, né, para a saúde das pessoas, é óbvio que eles já estão fazendo testes na própria população. Então só mudando um pouco, né, esse conhecimento, que é exatamente, né, pessoal, o estilo, né, o modelo de governo que esses órgãos mundiais querem impor para o mundo inteiro. Vocês vejam que dentro desse país, então, não há questionamento, né? Não há briga, não há revolta, não há passeata, não é nada, né? Se você for contra, você está morto, acabou, fim de papo. Por isso, né, que esse país está numa ascensão tão grande, não apenas econômica, mas, se duvidar, principalmente política. Então, eles estão sim já colocando na população. Imagina, né, quando a gente morre, quando a gente fica doente, aí tem, óbvio, né, está em teste, tem vários efeitos colaterais e simplesmente ninguém fica sabendo. Incrível. E a outra questão, né, pessoal, inacreditável, realmente isso é inacreditável. A Nova Zelândia, hein, gente, que foi sempre aí o grande exemplo, né, de como lidou com a crise, né, como combateu, né, tudo que a gente passou aí. Vejam aí, né, por que eles foram também sucedidos? Porque tem já, né, praticamente aí uma opressão muito parecida então com esse país asiático. Falam
abertamente, né, em campos de quarentena, né, entre 1 milhão de aspas, dizendo sim que quem não quiser então, né, tomar esse remédio ou mesmo fazer um teste, vai ter que ficar num campinho ali de quarentena. Inacreditável, gente, inacreditável. Um país, né, com uma população não tão miserável quanto nós aqui da América do Sul, quanto alguns países da Ásia, da África, né, se posicionar dessa forma, e a mídia inteira mundial simplesmente aplaude, né, pessoal? Por isso que sempre reforçamos, a questão daquele grande país asiático não é uma questão simplesmente econômica, é principalmente política, é um modelo, né, de governo, de civilização que eles querem adotar. Assim como o Ocidente, né, acabou adotando aí depois da Segunda Guerra, o fim das monarquias, né, as repúblicas em todos os locais. Agora, sem dúvida nenhuma, esse é um modelo que se quer então adotar. Vejam que foi o país, gente, mais elogiado pela mídia e vejam o tamanho do absurdo que eles estão fazendo. Mas vejam só, né, pessoal, como tudo isso tem realmente a ver geração digital, porque pela primeira vez, então, filhos têm QI inferior ao dos pais. Gente, que coisa, né? Falamos tanto isso aqui, de novo, né, pessoal? Tô com o livrinho aqui na minha mão, Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, não é mesmo? Jogue informação, jogue informação, jogue informação. Gente, incrível, né? Tem aquela série que a gente gosta muito, Arquivo X, né? Que o herói lá, em uma das milhões de temporadas que tem, encontra um arquivo, né? Com todos os segredos ali do governo. Gente, imaginem, né? No mundo de hoje, se alguém encontrasse isso, não tem problema. Olha que loucura, gente. Não tem problema, né? Porque é tanta informação que tem hoje na internet, simplesmente seria classificado como fake news, acabou, tá morto, né? Então, pessoal, olhem só, com tanta informação, né? Quais são os jovens realmente que pegam alguma obra, né, mais profunda para ler? Quais são os jovens que realmente pegam cálculos, né, para fazer usando o cérebro, meu Deus? E não aí celular, aplicativo, computador, não que sejam coisas ruins, né? A gente aqui, olha, trabalhamos com isso, adoramos a tecnologia, mas a tecnologia tem que ser um excelente apêndice para o seu cérebro, não é mesmo? A sua imaginação, o seu poder cognitivo, o seu poder de cálculo, o seu raciocínio, a sua lógica, gente. Falamos aqui tanto no canal, a formação clássica, vejam só, tem que predominar, se duvidar, até antes, né, do jovem ter acesso a esses lixos que acabam, então, sendo utilizados para coisas tão inferiores e acaba, sim, diminuindo, então, o poder dos jovens de pensar, gente. Vejam aí, né, o grande símbolo dessa geração, né, a How Dare You aí, essa moça também que eu tento não falar o nome, porque também o YouTube, né, sempre vê problema. Então é aquela menininha, né, que fala How dare you, né? How dare you. Minha geração vai decidir o futuro, né? Ela fala como vocês se atrevem, né, a ameaçar a minha geração, poluindo o meio ambiente, né? E é uma brincadeira o filme aí, né, do... Pô, esqueci o nome aí desse ator, né? Ele tá vivo ainda. Um ator muito bom, aliás. Não é o Chuck Norris, não, o Percivinha. O Percival daí conhece, né? Ó, jovem aí, tá vendo? Olha que desgraça, né? O Dirty Harry, pô. Sua geração não consegue nem decidir se são meninos ou meninas. Gente, é uma brincadeira, é uma piada. Mas é verdade, gente. Falamos tanto aqui no canal, né? Como pode ter, então, um ídolo, né? Um símbolo, falando de meio ambiente. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. O mundo tem... comunidades, populações miseráveis que não comem, né, um balde de pessoas que não têm acesso a coisas mínimas de saúde, de saneamento básico, né, uma violência absurda, exatamente financiado pelas pessoas que financiam essa menina, né? Então, esse é um grande símbolo, gente, já, olhem só, dessa geração. Como que ninguém levanta a mão e fala, meu, você tá louca, você tá protestando, deixando de ir pra escola, falando de uma coisa como clima, né? Que, na verdade, quem promove a poluição do meio ambiente são os caras que te pagam para você fazer essas coisas aí, né? Por que a gente não questiona, então? Olha a África, o estado da África, olha o estado da América do Sul, olha o estado de vários países asiáticos, não é mesmo? Essa violência, essa fome. Graças aos privilégios, graças a toda essa doutrinação nojenta que fazem hoje nas escolas e nas universidades, né, viraram simplesmente centros de geração de revolucionários mirins, né, que
tomam um danoninho de manhã e à tarde protestam. Então, essa garota realmente, pessoal, é um grande símbolo. Esse outro rapaz, então, Nelipe Feto, nem se fala, né? Olhem, meu Deus, essa última história, né, que teve aí do Verdevaldo, que a gente falou aqui. Pergunta sincera, se você tivesse em mãos uma informação que você tivesse certeza absoluta de que faria o Bolsonaro ganhar as eleições, porque arruinaria o opositor aos olhos do eleitorado, por algo que nem é tão grave assim. Olha só, por algo que nem é tão grave assim, né? Você publicaria? Aí, gente, o Verdevaldo, né? Aquele cara que clonou o celular dos outros, né? Meu Deus, não vamos nem entrar nessas questões. O Verdevaldo dando uma aula de ética para esse garoto. Sem dúvida, a gente não pode fingir apoiar a democracia e depois exigir que jornalistas ocultem informações que o público tem direito de saber sobre políticas poderosas. Você quer que os jornalistas manipulem o público em vez de informá-los. Eu não acredito nisso, gente, é o básico. Esse mesmo garoto, né, foi lá na Globo News, meu Deus, o Gabeira, né, aquele cara que sequestrou o diplomata norte-americano. Falou para ele, cara, mas você acha mesmo que é certo, né? O pessoal aqui do STF emitiu uma ordem para um cara que está lá nos Estados Unidos, né? O Alan lá do Terça Livre, bloquear o cara que está em outro país, né? E o Nelipe Feto falou, claro, tá certo, o cara tá falando fake news. E aí o próprio Gabeira fala, cara, mas você é louco, e se o cara lá, o presidente da Filipinas, cara, que odeia esquerdista como você, mandar uma ordem aqui pro Brasil para te bloquear, você acha isso certo? Nossa, o cara gaguejou, eu preciso ver a parte... Que parte técnica? Não conheço a parte técnica do judiciário. Cara, que parte técnica? Eu tô perguntando se você acha que é certo ou errado. E esse é outro grande ídolo dessa geração, pessoal, sendo que ele nem jovem hein? Tentam vender ele como jovem, né, pra garantir aí voto pra esquerda, mas ele não é jovem, coisa nenhuma. Maravilha. E essa questão, então, para fechar, né, gente? Com chave de ouro, vejam só, vocês percebem a incoerência. Serviço público gratuito não existe. Você sempre paga usando ou não. Da próxima vez que exigir algum serviço público, por achar ser gratuito, lembre-se, é você que paga. Então, o Fernando Ritt, né, que realmente foi genial nessa pesquisa, ele fez lá, você quer pagar pelo SUS dos outros? Não, óbvio, né? 70% falou não. Eu quero pagar o meu SUS. E ele fez uma outra pergunta, você acha que o SUS deve ser gratuito? Sim, né? E não ficou ali. Gente, o número, né, de jovens que eu sigo só para ver o que eles falam, né, na internet sobre essa questão do SUS é inacreditável, é inacreditável. Os jovens estão tão, né, sem cérebro que eles não entendem e essa coisa elementar, que não há nada de graça. Se você quer um serviço do governo, você vai pagar. Você já paga 8 meses, você trabalha de 7 a 8 meses para pagar para o governo e você não tem nada em troca. Né? E mesmo assim eles não entendem. Então foi, nossa, os jovens, gente, que nem são politizados, hein, que falam ali de, né, Warcraft, cartinha de RPG que eu sigo, eles se manifestaram. Ninguém mexe no SUS, olhem só, né? Que daqui a pouco vai ser a renda mínima. E a parte fiscal do país vai para o espaço e vai gerar inflação. E quem vai ficar mais pobre são eles. É simplesmente impossível fazer essa ligação. Sem contar jovens que estão virando trader. Meu Deus do céu, mostramos aqui, não sabem nem matemática básica e querem aplicar na Bolsa de Valores. Então, gente, vejam, né? Montamos todo esse aparato aí para entendermos aonde chegamos e aí está. Então, jovens são os mais afetados na segunda recessão em 5 anos. Os brasileiros de 15 a 19 anos são que tiveram o maior recuo na renda entre 2015 e 2019. Gente, por que às vezes, né, a gente traz aqui algumas coisas, as pessoas até falam, alguns falam, eu não gosto quando fala de política, de comportamento, eu só gosto de economia. Meu Deus, de novo, né, isso já é fruto também da falta de educação, né, do nosso país, do mundo. A economia, gente, é um reflexo do comportamento, é óbvio. Não é à toa que a Europa, os Estados Unidos, né, o Japão são os maiores países do mundo, pois são os países que têm um melhor comportamento. Meu Deus do céu. Tem as maiores bases, não é mesmo? Então as pessoas não entendem isso, gente. Tudo isso culmina em uma única coisa: dominação e, sem dúvida nenhuma, deixar os jovens extremamente pobres, né? Por quê? Cada vez mais o Estado vai sugar o dinheiro dos jovens e cada vez mais tem uma elite política totalmente não produtiva que só atrapalha a nação,
se enchendo de dinheiro. Vejam o caso da Argentina. Votaram de novo, o Macri entrou, não pode fazer absolutamente nada. Gente, não existe. Joguem fora a ideia do liberalismo, gente. Não pode. Vejam o que o Guedes falou disso. Acabou o mundo, não existe mais isso, né? Você não pode mais ter nenhuma ideia liberal. Então, se você chega com uma ideia liberal, você cai e aí vem um cara mais ainda, né, agressivo, e acontece o que está acontecendo na Argentina. Você tem um câmbio, então, paralelo, que está absurdamente superior ao oficial, óbvio. Já está faltando alimentos nos mercados. É o mesmo caminho da Venezuela, pessoal, tá certo? Então, tudo sempre culmina em você deixar o jovem mais pobre e, né, mais importante ainda, que é o nosso grande finale, vejam aí, né, exatamente a propaganda do Fórum Econômico Mundial, né, pessoal, isso aí é o que mais nos deixa perplexos. Vejam que eles não falam, né, em 2021, em 2022, né, eles falam em 2030, né, então são exatamente as crianças de hoje, né, os jovens aí, as crianças, né, de 8, 10 anos, que 2030 vão estar aí com 18, vão estar entrando no mercado de trabalho. Então são essas pessoas, né, infelizmente, que esses psicopatas aí querem mexer na cabeça. Vejam só, pessoal, you own nothing, você não terá nada e será feliz. Olha só, isso é o mundo, né, como será o mundo então em 2030. Você não possui nada e você será feliz. Então já cansamos de falar, isso daí é teoria da conspiração, Morfeu, seu canal tá virando um canal de teoria. Gente, está escrito na página do World Economic Forum. Não é uma teoria da conspiração, isso é uma propaganda do Fórum Econômico Mundial. Já lemos aqui, já falamos, né? Aquela questão de você uberizar tudo. Então você vai dormir, né? Você quer assistir uma televisão, você aluga uma televisão. Realmente você não vai ter nada. Essa é a ideia deles, né, gente? Então, de novo, num mundo onde os jovens não pensam mais, onde os jovens estão extremamente pobres, né? Você ter uma ideia dessa, que é o quê, né, gente? É o completo socialismo, né? Então você não tem terra, você não tem imóvel, você não tem eletrodoméstico, você não tem, né? Você aluga. Olha que coisa maluca, né, gente? Então, é isso, pessoal, tá certo? Tudo se encaixa, né, perfeitamente no final. Então, gente, por favor, vamos tomar cuidado com isso, né? Trouxemos aí no feriado um tema um pouco fora, o Brasil estava fechado, não tivemos tantas notícias econômicas, era algo que a gente queria falar faz tempo. Saiu essa notícia aí do QI dos jovens, bateu completamente com o que a gente achava, então a gente trouxe isso aí. Maravilha, pessoal. A saída, né, para quem tem filho, menos celular e mais livro. Dá certo, gente? Vejam o nosso Instagram aí, sempre falamos de livro, de conhecimento antigo, de educação clássica, né? Conhecer outros idiomas é fundamental. Você muda seu cérebro quando você sabe bem um outro idioma. Falar, ler, escrever, escutar. Você muda o seu cérebro, é fundamental. Aprende uma língua, vai para outra. Então, pessoal, façam isso aí, né, com seus meninos. Não deixem aí ficar na mão desse pessoal, pois realmente é isso que eles desejam para todo mundo. Maravilha, pessoal. Então, que todos possam ter aí uma excelente semana. Entre nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!